Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, vamos para mais uma aula de matemática do 8º ano e EJA 4. Vamos começar com a resolução das atividades da aula 14, certo? Na primeira atividade, ele dizia o seguinte, ó. Em um escritório de advocacia, trabalham apenas 2 advogados e uma secretária. Como o doutor André e o doutor Carlos sempre advogam em causas diferentes, a secretária Cláudia coloca um grampo em cada processo, né, do doutor André e 2 grampos em cada processo do doutor Carlos, para diferenciá-los facilmente no arquivo. Então, ó, sabendo-se que ao todo são 78 processos, nos quais foram usados 110 grampos, calcule o número de processos do Dr. Carlos. Então, no primeiro momento, ele quer saber o número de processos do Dr. Carlos, ok? Então, na primeira questão, eu tenho que, primeiramente, achar as equações, certo? Então, como eu tenho o Dr. André e Dr. Carlos, os processos que eles fazem são 78 processos, ok? 78 processos. Só que a secretária ela usa um grampo para André e 2 para os de Carlos, totalizando 110 grampos ao todo, ok? A partir dessa equação, desse sistema de equação, eu consigo fazer ou por substituição ou pela soma, certo? Que é o conteúdo da nossa próxima aula, só que já foi passado a introdução dessa aula 14, ok? Resolução, vamos começar pela resolução das atividades da aula 14. No primeiro exercício, ele diz o seguinte: em um escritório de advocacia, trabalham apenas 2 advogados e uma secretária. Como o doutor André e o doutor Carlos sempre advogam em causas diferentes, a secretária Cláudia coloca um grampo em cada processo do doutor André e 2 grampos em cada processo do doutor Carlos, para diferenciá-los facilmente do arquivo. Sabendo-se que, ao todo, são 78 processos, nos quais foram usados 110 grampos. Calcule o número de processos do Dr. Carlos, ok? Então, ó, no primeiro exercício aí, primeiramente eu tenho que achar o meu sistema, ok? Então, eu sei que tem o Dr. André e o Dr. Carlos, ok? Juntos os dois fazem 78 processos. Só que a secretária, ela utiliza grampos para diferenciar esses processos, usando um para André e 2 para os processos de Carlos, certo? Totalizando 110 grampos, ok? Resolvendo esse sistema, eu posso achar que para Dr. Carlos vai ser usado 32 grampos, ok? São usados 32 grampos. Então a resposta lá seria a letra A, ok? 32 grampos. Resolvendo esse sistema, eu obtenho para Carlos 32 grampos, ok? No exercício 2, ele diz o seguinte: Célia sacou R$ 110 em um caixa eletrônico. Essa quantia era composta por cédulas de 10 e de R$ 20, certo? Em um total de 8 cédulas. Qual dos sistemas abaixo permite resolver esse problema? Então aí, na questão 2, ok? Ele só quer saber o sistema. Perceba que ele diz o seguinte: ela sacou R$ 110, né? Com cédulas de 10 e R$ 20. Então eu tenho 10x mais 20y, que é igual a R$ 110, né? Só que ele quer saber a quantidade de cédulas, sabendo que somando todas aqui foi igual a 8. Então eu tenho x
mais y, que é igual a 8, certo? Então, perceba o seguinte, sacando de R$ 110, saiu cédulas, né? De 10 e 20 reais, certo? Só que ele disse que a soma dessas cédulas foram igual o total de 8 cédulas. Então, a resposta aí seria a letra B, certo? Então, essa daqui seria o sistema que melhor representa a questão, ok? Na questão número 3, ele diz o seguinte, o sistema de uma única solução, então ele deu o sistema ali, né? Verifique em qual dos itens é apresentado a solução desse sistema. Então, na terceira questão, ele deu o seguinte sistema, ok? Ó. 4x menos 3y, que é igual a menos 4. 5x menos 2y, que é igual a 9, ok? Resolvendo esse sistema aqui, eu vou ter a solução igual a 5 e 8, certo? A 5 e 8. Sendo a letra B como resposta, beleza? Na questão número 4, ele diz o seguinte, qual dos gráficos mostra a solução do sistema? Então ele dá o sistema, ok? E pergunta aí qual desses gráficos aí dá a solução desse sistema. Quando eu resolver o sistema, eu vou obter o seguinte caso, né? A solução para o quarto. Para o quarto, a solução que é igual a 1 e 2, ok? Então a solução aí é 1 e 2. X é 1 e o y é 2, ok? Sendo o gráfico da letra C a melhor representação, beleza? Da quinta questão, ele diz o seguinte, João cria 60 animais em sua fazenda. Alguns deles eram vacas e outros eram galinhas. Sabendo que o total de patas registradas em uma inspeção foi de 220. Quantas vacas João cria? Então perceba que ele cria aí o total de 60 animais, entre vacas e galinhas, certo? Só que quando foram fazer a inspeção, perceberam que a quantidade total de patas era 220. Só que a pergunta é, quantas vacas João cria, certo? Um caso que eu posso fazer aí para achar o sistema, né? O sistema aí é o seguinte, eu tenho galinhas e uma quantidade de vacas. Isso daí é um total de 60, ok? De 60. Se você analisar, cada galinha ela vai ter o quê? 2 patas, certo? 2 patas. Mas as vacas terão 4 patas, né? Isso totalizando 220. Resolvendo esse sistema, eu obtenho que na fazenda de João, eu vou ter um total de 50 vacas, ok? Um total de 50 vacas. Ao responder isso daqui, esse sistema, eu vou ter um total de 50 vacas, beleza? Então, a nossa aula de hoje vai começar com a aplicação de diversos métodos para a resolução de um sistema de equação, certo? No primeiro método, que se chama método da adição, o que eu posso fazer? Perceba que no exemplo aí, eu tenho um sistema 5x menos 3y igual a 11. A segunda equação é x mais y igual a menos 1, certo? Então, o que eu posso fazer na primeira etapa? Sem lembrar de enumerar o sistema, certo? Então, no primeiro caso, eu vou ter esse sistema.
5x, né? 5x menos 3y igual a 11. A segunda equação é x mais y igual a menos 1, ok? Eu posso enumerar equação 1 e equação 2, certo? O que eu posso fazer? Como a segunda equação ela é mais simples, eu posso mexer nela aqui, fazer uma adição nela, certo? Que eu faço o seguinte, que algum dessas letras aqui, dessas variáveis, tenha algum número parecido com o de cima. O que eu posso observar, o mais próximo aqui, é, para trabalhar com x, multiplicar isso aqui por 3. Multiplica a equação 2 por 3. Então eu vou ter lá, ó, 5x menos 3y igual a 11, né? E embaixo eu vou ter o seguinte, ó, 3x mais 3y, que é igual a menos 3, certo? Como eu tenho, vou fazer a soma, 5 mais 3, 8x, ok? Menos 3 mais 3 vai ficar 0y, que é igual a 8, certo? Então, aqui isolando o x, ok? X é igual a 8 dividido por 8. Temos o valor de x que é igual a 1, ok? Temos o valor de x que é igual a 1. Na segunda etapa, é só substituir o valor de x em qualquer uma dessas equações. Então, ó, vou usar a equação número 2, que é a mais fácil para resolver. Ficando x mais y igual a menos 1, né? Lembrando que eu vou usar para substituição o x, vai ficar 1 mais y igual a menos 1, ok? O 1 ele vai passar para o outro lado da igualdade. Então vai ficar y, que é igual a menos 1, ok? Então o y é igual a menos 2. Pronto. Resolvemos o primeiro sistema pelo método da adição, beleza? O segundo método é o método da substituição. Como eu posso fazer isso? Eu posso pegar qualquer uma dessas equações e fazer a substituição em outra. Lembrando que não posso esquecer de enumerar, beleza? Agora vamos resolver alguns exemplos, ok? No primeiro exemplo, ele diz o seguinte, como vocês podem ver aí. Eu tenho o sistema 3x mais 4y igual a 13. A segunda equação, x menos 2y igual a 1. Primeiramente, eu vou usar o método de substituição, né? Lembrando de enumerar as equações. Vou pegar a equação número 2, como vocês podem ver aí, certo? Aonde eu tenho x menos 2 igual a 1, isolando o x e passando o menos 2 para o outro lado. Ou seja, se está menos 2, ele passa mais 2y. Então, eu tenho a equação número 2 escrita da seguinte forma. X, que é igual a 1, mais 2y, certo? O que eu posso fazer adiante, então? Eu vou aplicar o seguinte. A segunda equação na equação 1, substituindo o valor de x, certo? Foi como eu fiz no exemplo passado. Eu tenho 3x mais 4y igual a 13. Aonde tem x, eu substituo por 1 mais 2y. Faça a multiplicação ali interna. Ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2y, é 6y. Mais 4y igual a 13. Só vou fazer a cópia, né? Vamos lá. Então, 6y mais 4y, 10y, certo? O 3 está positivo, passa para o outro lado da igualdade negativo. Então, eu tenho 13 menos 3, certo? Y é igual, 13 menos 3 é 10, dividido por 10. Então, eu tenho o valor de y igual a 1. Aí, o que eu faço agora, professor? Vou substituir o valor de y na equação mais fácil. Qual é a equação mais fácil? A número 2, né? X menos 2y igual a 1.
Aonde tem y, eu boto o valor de 1. Como você pode olhar aí, ele está em vermelho. Aí, ó, substituindo o y na equação 2. Perceba que o y está com o valor número 1 em vermelho, que for substituído, né? 2 vezes 1, 2. Então, agora eu tenho x menos 2 igual a 1. O 2 está negativo, ele passa para o outro lado da igualdade positivo, certo? Então, eu tenho que a resposta igual a x igual a 3. Então, o conjunto solução desse sistema é o que? X igual a 3 e y igual a 1, ok? Vamos para o exemplo número 2. Então, eu tenho lá, ó, essa daqui eu vou ter que fazer o sistema de multiplicação, da multiplicação das duas equações, certo? Por quê? Vamos analisar. Eu tenho lá a equação, ou o sistema, lá a questão número 2, que é 3x menos 2y igual a menos 14. A segunda vai ficar 2x mais 3y igual a 8, ok? Lembrando de enumerar para ficar mais fácil, né? Ó. 1 e 2, né? O que eu vou fazer aí? Perceba que elas são quase que semelhantes. Ó. Eu tenho o 3 aqui e o 2 aqui. Eu tenho o 2 aqui e 3 aqui. Então, como eu posso fazer? Multiplico a de cima por 3, ok? E multiplico a de baixo por menos 2, certo? Ok? Então, isso vai ficar o seguinte caso, ó. Aliás, por 2, né? Por 2 positivo. Perceba que vai ficar nesse caso, ó. 9x, né? Menos 6y, que é igual a menos 42. A outra, 4x mais 6y, que é igual a 16, ok? A 16. Fazendo aqui a soma, né? Eu tenho 9 mais 4, 13x. Aqui eu corto, né? Eu corto que menos 6 mais 6y vai dar 0, que é igual a... Vai dar quanto aqui, ó? Vai dar 26, né? Negativo, menos 26. X é igual a menos 26 dividido por 13, né? X é igual a menos 2, ok? Menos 2. O primeiro caso é menos 2. E agora, professor? Agora só basta substituir em uma das equações. Vamos pegar a equação número 2, né? A equação número 2, que diz o seguinte: 2x mais 3y igual a 8. Substitua onde tem x por 2, então vai ficar 2 vezes 2, menos 2, né? Vezes menos 2, mais 3y, que é igual a 8. Aqui dá menos 4, mais 3y, que é igual a... Opa, a 8, né? A 8. Então, 3y é igual a 8. O 4 está negativo, ele passa positivo. Então, vai ficar 3y, que é igual a 12, né? Vamos aqui para cima. Y, que é igual a 12 dividido por 3. Eu tenho que o valor de y é 4, ok? Muito simples. Percebam aqui que é muito simples. É trabalhoso, mas a forma de fazer é simples, ok? Então, o conjunto solução aí vai ser o quê? X igual a menos 2 e y igual a 4, certo? Obrigado, galera. Boa aula e até a próxima.